Bem-vindos de volta, fãs do Fidedigno, eu sou Stephanie Spindola. E eu sou Alisson Mainieri, e esse aqui é o Nintendigno número 13. O Nintendigno é nosso quadro de todos os sábados, onde a gente comenta as novidades sobre o mundo da Nintendo, faz reviews de jogos, primeiras impressões, enfim, tudo que contempla esse mundo nintendista. Se você gosta de Nintendo, Nintendo Switch e tudo mais, então já se inscreve aqui no canal para receber os nossos vídeos de todos os sábados. E hoje a gente vai falar sobre o The Game Awards e também sobre as vitórias da Nintendo no TGA 2022 e o que isso significa para o futuro. Pra gente começar então, o que tu achou do TGA 2022? Eu não achei com cara de premiação, assim, começar, né, falando sobre o formato talvez do TGA. Eu não entendi muito bem. Eu achava que, por ser uma premiação, ia ser muito parecido com as premiações de outros segmentos. Essa é a segunda vez que eu acompanho o TGA, mas a primeira vez eu não tive essa impressão que eu tive agora, de que pareceu muito mais uma conferência para mostrar trailer do que de fato uma premiação, sabe? Para entregar o prêmio para as pessoas, chamar no palco e tudo mais. Dentre todas as categorias aí que a gente acompanhou, listou aqui, fez as nossas previsões e tudo mais, acho que se for contar, pouquíssimas delas tiveram entrega de prêmio lá na frente, né? Outras simplesmente passou ali um PowerPointzinho com a lista dos jogos e o vencedor, e não filmou ninguém, não mostrou nada, não mostrou o jogo que venceu, não teve a fala de ninguém, né? Então eu achei meio estranha a premiação, né? Não achei com cara de premiação. Pareceu assim um State of Play, só que com alguns prêmios, sabe? Foi o que me pareceu. Sim, eu concordo contigo. Eu acho que como conferência funcionou muito bem. Realmente trouxe jogos que parecem ser incríveis, assim, um 2023 muito promissor, algumas coisas até para 2024 e outras sem data, né, que daí a gente fica também sem saber, mas realmente muito promissor aí o futuro dos games. Isso também inclui o Nintendo Switch, né, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas como premiação também senti falta, sabe? Foi descaracterizada, essa é a impressão que eu tive, né? Por causa desse desequilíbrio entre futuro, né, dos anúncios e premiação do que rolou no ano, ficou um desequilíbrio muito maior para esse tom de conferência, né? Então, ficou, no resultado geral, achei um pouco frustrante esse desequilíbrio, até porque o TGA essa foi a 9ª edição e o próprio dono, né, criador do TGA, o Geoff, ele também esteve envolvido, por exemplo, na Gamescom desse ano, e lá, sim, é conferência, né? Então parece que, acho que ele se deixou levar, ele e a produção executiva, né? Se deixaram levar muito mais por outros eventos da indústria e acabaram descaracterizando algo que no ano passado empolgou demais, né? A gente realmente, assim, acreditou, confiou, reforçou que o termo, né, Oscar dos videogames realmente não é em vão pro TGA, só que dessa vez foi um pouco diferente, né? Não honrou esse termo na nossa visão, né? Eu achei ele muito assim, foram 3 horas de premiação. Em 3 horas de premiação, tu viu, sei lá, meia dúzia de prêmios em que as pessoas realmente subiram e falaram sobre o seu trabalho, sabe? Me pareceu bem diferente de outras premiações, de outros segmentos em que a pessoa recebe o prêmio, ela vai lá, agradece, né? Agradece a sua equipe e tal. E que as pessoas normalmente, tu vai pegar um Oscar da vida, as pessoas criticam se uma categoria grande é apresentada no intervalo ou se só aparece ali no cantinho, tal categoria ganhou tal coisa e não mostra, né, os vencedores, ou a pessoa não tem aquele tempo de ser homenageada, valorizada pelo trabalho que ela fez. Então eu achei muito, muito, muito estranho esse formato, assim, ele simplesmente chamava ali, aparecia uma lista, aí dizia, jogo pra família, por exemplo, ganhou o Kirby. E passava, nesse caso acho que até veio alguém e pegou o prêmio, né? Mas em outros casos não teve, assim, só mostrou na tela e vida que segue, não filmou ninguém na plateia também, sabe? Nem que fosse assim, não dá tempo de subir no palco, beleza, vamos filmar a pessoa ali pra dar um tchauzinho com seu prêmio, sei lá, sabe? Alguma coisa. Então achei bem deslocado mesmo, assim, para uma duração tão grande, né? Para uma premiação que durou 3 horas, achei que podia ter sido melhor organizado. A premiação durou mais de 3 horas, né? Durou mais ou menos os 3 horas e 20 da duração passada, e eles já tinham adiantado que seria mais enxuto.
E acho que também por isso a frustração, sabe? Eles indicaram que ouviram a comunidade, que da última vez foi realmente um pouco maçante, mas ainda assim com bem mais cara de premiação. Só que dessa vez não. Extrapolou o que eles mesmos trouxeram de expectativa e ao mesmo tempo tirou a premiação, né? Nós, por exemplo, aqui do que a gente vai analisar da Nintendo, tem 2 vencedores que foram meio que lesados nisso, né? Que é a Bayonetta e o Mario Plus Rabbids, porque foi exatamente isso, mostra a lista ali, faz ali 2 segundos de tensão, anuncia o vencedor, mas ninguém foi pegar o prêmio, ninguém foi falar sobre. O Kirby ainda contou com isso antes meio que da abertura oficial. Foi fora da premiação, né? Mas ele ainda contou com a palavra do Doug Bowser ali agradecendo e tal, mas por que o jogo de família teve e outras categorias de jogos, né, como jogo de ação que a Bayonetta ganhou e jogo de estratégia que o Mario Plus Rabbids ganhou, por que esses não, sabe? E o mesmo vale para a questão do eSports e dos produtores de conteúdo, né? Eles batem tanto na questão da indústria como um todo, e aí não tinha ninguém dessas pessoas lá para receber prêmio, para entregar prêmio, para ser homenageado de alguma forma, sabe? Foi tudo nesse toque de caixa aí. Então eu acho que eles fizeram escolhas erradas no sentido em vários sentidos e acabaram tornando muito mais uma conferência do que uma premiação, né? Mas eu acho que a gente pode daí já avançar para falar da Nintendo, porque evento à parte, a Nintendo tem muito que comemorar, nós, nintendistas, donos de Nintendo Switch, amantes das propriedades intelectuais da Nintendo, a gente tem sim muito motivo para comemorar, né? E vamos começar pela grande vencedora da noite, que começa com B. Quem seria ela? A Bayonetta, gente, viu? Eu falei pra vocês, quem acompanha aqui, quem me conhece sabe. Eu falei que esse ano era da Bayonetta e foi mesmo. E ela deveria estar em melhor jogo do ano. Ela foi completamente assaltada nessa categoria, a meu ver. Acho que ela merecia estar lá. Mas mesmo não estando, ela foi lá, venceu o melhor jogo de ação e ainda ganhou um spin-off. Foi anunciado assim do nada um spin-off que foi pra gente morrer do coração. Eu que mal comecei a jogar Bayonetta, assim, né? Tô jogando pela primeira vez esse ano. Já estou completamente apaixonada, estou me sentindo completamente parte da comunidade. Quase tive um AVC ao vivo, foi incrível. A gente gosta, né, de saber que alguns projetos existem, mas eu confesso pra vocês, o efeito é muito mais impactante pra mim quando as pessoas cogitam alguma coisa tipo, vem uma DLC. No caso da Bayonetta, se sabe que vai ter sequência. O próprio jogo diz, nos vemos, né, num futuro em outra geração, né? Então existe esse plano, os desenvolvedores já falaram sobre. Mas quando se cogitava que poderia vir uma DLC da Bayonetta 3, e aí não deu nem 2 meses do lançamento e vem um spin-off e que vai fugir da essência do hack and slash que a franquia está acostumada, mas assim, vai fugir para um lugar muito diferente, de uma forma muito positiva, sabe? Cara, ali foi a cereja do bolo, sabe? Pegou todo mundo de surpresa. Eu achei fantástico, sabe? Porque esse estilo artístico que eles escolheram, de como se fosse uma pintura, um livro, assim, com aquarela, de desenho, sabe? Né? Cara, sensacional, porque isso a gente tá acostumado a ver em projetos geralmente indie, e talvez se venha uma publisher, ou uma Sony, uma Nintendo, uma Microsoft, que vem e banca, né, pra ser exclusivo. Agora, assim, um AAA arriscar dessa forma, né, fazer esse investimento, cara, eu tô muito empolgado. A gente sabe que no ano que vem tem Zelda, a gente vai falar disso, mas assim, esse já é o jogo que, junto com o Zelda, assim, preciso jogar, sabe? Preciso jogar só. Isso foi só por um trailer, né? Eu quero muito jogar, eu fiquei muito feliz, e ainda mais pensando assim, pode fazer há tantos anos que as pessoas estavam esperando um novo Bayonetta, e agora elas vão ganhar 2, sabe? Tipo assim, ganhou o terceiro, vai ganhar um spin-off e ainda se sabe que vai ter um Bayonetta 4, então imagina pro fã, né, que esperou tanto tempo ali, tava muito triste, achando que nunca mais ia ter um jogo, vai lá e depois de 3 meses ganha outro, sabe? É sensacional, eu fiquei muito feliz, acho que ela ganhar o prêmio e ainda ter esse anúncio do spin-off foi sensacional, assim, foi o grande ponto da Nintendo pra mim na noite, foi esse aí. Das franquias da Nintendo, eu acho que foi a maior vencedora, né? Porque foi realmente incrível, foi um combo muito bom, mesmo que não tivesse ganho, eu acho que o spin-off anunciado, né, ele já causaria um efeito muito positivo. Mas por ter na mesma noite também a premiação do Bayonetta como melhor jogo de ação, eu acho que foi assim, tudo muito perfeito, os fãs merecem, sabe? E
já estamos muito de olho em 2023. Então, só pra gente fazer um apanhado aqui, quem são os grandes vencedores da Nintendo no The Game Awards desse ano? Foi a Bayonetta 3, né? Daí o trailer que a gente tá falando é Bayonetta Origins, Cereza and the Lost Demon. Aí então o jogo de família foi o Kirby and the Forgotten Land, Mario Plus Rabbids Sparks of Hope na categoria de melhor simulador estratégia, algo que a gente falou aqui também quando a gente estava fazendo as nossas previsões de quem poderia ser indicado. Então também muito legal ver assim o quão diversa foi essa categoria e merecidamente Mario Plus Rabbids ganhou. O que particularmente me surpreendeu muito, Splatoon 3 no melhor multiplayer, porque é um jogo muito bom, muito divertido, com diferentes modos, mas agora a gente sabe também que hype e quantidade de vendas, principalmente na largada, é importante, né? Colocou o Call of Duty no bolso, né? Não esperava também. Tinha aquela esperança de que fosse ganhar, no sentido de, tá um lançamento, além de hypado, vem com eventos programados já, né? Toda uma estratégia para divulgar o jogo, se manteve aí em alta, já teve um evento, né, de competição ali, o Splatfest. Então, eu fiquei bem feliz de ter vencido, assim, é um jogo que é muito legal e é um jogo muito bonito, né, e super viciante também. Vai dar um gás certo, assim, muito merecido, e tomara, né, porque ele tem um problema, ele é um problema técnico do lado de servidor, né, que a gente já mencionou aqui também em outros episódios. Às vezes é muito difícil encontrar a partida, ou ela é muito demorada, e às vezes tu até já começou a partida nos 15 segundos iniciais ali e cai. Então existe um problema no servidor que deu uma melhorada, mas ele ainda existe, sabe? Mas fora isso, assim, o multiplayer é sensacional, então Splatoon 3 muito merecido, joguem, assim, quem não teve a oportunidade agora com mais essa coroação, vão atrás porque realmente vale a pena. E o outro vencedor esse daqui era garantido, né? Não, esse aí a gente falou, né? Tipo, desculpa nós desmerecendo os outros, mas a gente sabia que ia dar... Se tinha uma certeza nesse TGA era que Zelda Tears of the Kingdom seria o jogo mais aguardado, e foi mesmo. Mas aí a gente vai falar de uma derrota que também é surpreendente, pelo menos em uma categoria, que é o Xenoblade, né? Foi indicado em 3, inclusive jogo do ano. Foi indicado também melhor trilha sonora e melhor RPG. Era o que tinha mais chance por estar em mais categorias, né? E acabou ficando a ver navios. O que tu achou? Eu fiquei triste pelo Xenoblade, porque ele tinha tanta chance quanto os outros, né? Ele tava indicado ali em jogo do ano, então também esperava que pelo menos um RPG ele conseguisse levar, né, a categoria. Mas é que era muito difícil porque ele tava concorrendo com Elden Ring, que acabou sendo, né, o jogo do ano. Talvez se Elden Ring não tivesse vencido o jogo do ano, talvez desse pro Xenoblade, né? Mas nesse caso arrebatou tudo. O jogo do ano era Elden Ring e God of War, mas o melhor RPG eu cheguei a nutrir uma esperança, né? No caso do God of War ganhar, como tu falou, eu achei que poderia, assim, por ser muito mais RPG raiz, o Xenoblade, do que o Elden Ring. Mas agora, melhor trilha sonora, a gente falou aqui no episódio 10. Era Xenoblade contra Metal Hellsinger. Não é desmerecendo os demais, mas é que esses dois jogos, a música te puxa pra dentro. A música faz parte da experiência. Sim, faz parte do jogo, O né? Metal Hellsinger, ele é baseado em música. Então, assim, esse realmente me pegou muito de surpresa, porque na minha visão era um ou outro, sabe? Eu também não acreditei quando os dois aconteceu. foram injustiçados. Então aqui ganhou o God of War Ragnarok, mas eu acho que tanto Metal Hellsinger quanto Xenoblade foram injustiçados. Acho completamente sem noção o Metal Hellsinger não ganhar nessa categoria, assim, sabe? Você tem um jogo que ele é basicamente a música, sabe? Tudo gira ali com a música faz parte das fases, as fases são construídas com a música e não levou a melhor trilha, não faz nenhum sentido pra mim. Esse realmente, assim, fica a frustração por esse lado. Mas eu acho que o saldo da Nintendo é bem positivo, não só pelas vitórias, mas também pelo número de indicações, né? Considerando tanto propriedade intelectual da Nintendo, quanto jogos que até então eram exclusivos para o Switch. Foram 17 indicações, né? Foi um aumento em comparação ao ano passado. Então, realmente, muito bom, sabe? E isso pavimenta o futuro do Switch, mais especificamente para 2023, né? Porque nesse ano, agora, foi basicamente um exclusivo por mês. Foi. E exclusivos, se tu considerar outros que não são propriedade intelectual
propriamente da Nintendo, como foi o caso, por exemplo, do Triangle Strategy, que saiu primeiro só para o Switch, agora já tem para PC também, foram muitos exclusivos, foram mais de uma média acima de um por mês. E aí tudo indica que a Nintendo vai seguir nesse rumo, né? Agora foi sacramentado aí com 5 vitórias, né? Sendo um deles já de um jogo mais aguardado. Então, o que tu acha? Esse é o caminho, né? Eu acredito que sim. Eu lembro que tinha um grande debate em alguns momentos. Acho que quando saiu Kirby's Dream Buffet, que começou um debate assim de lançar jogos todos os meses talvez não esteja sendo bom, porque algumas vezes a qualidade não vai ser tão alta quanto outros games e tudo mais, mas a gente olhando assim em comparação ao último TGA, o quanto a Nintendo encontrou espaço, né, com esses lançamentos aí mensais, e como sempre tinha novidade para as pessoas comentarem sobre o console, como o console conseguiu seguir vendendo bastante, enfim, vários jogos vendendo milhões de cópias na primeira semana. E o próprio console, que essa semana também passou, né, a marca, mais uma subidinha no ranking de consoles mais vendidos da história, né, o Switch deu mais um passo. Então tem muita coisa assim que a gente precisa considerar, não só nomeação e vitórias nessas competições de games, mas também o mercado, né? Sim, exatamente. E o mercado é forte, e são análises que precisam ser feitas porque elas são complementares, né? Não dá para só focar em número de vendas, porque isso não é indicativo de que o jogo seja bom, Exatamente. De que público e crítica vão gostar do jogo por completo, mas também não dá para ignorar esse fato, né? E o Splatoon eu acho que é o melhor exemplo disso, né? Porque 3 milhões na primeira semana e agora uma vitória no TGA mostram que sim, a estratégia foi correta, né? Sim, tá dando muito retorno e eu tenho sentido que também tem ajudado bastante na popularidade do console, assim, sabe? As pessoas talvez antes pensassem, não tem tanto jogo no Nintendo Switch que eu gostaria de jogar, mas tem uma biblioteca gigantesca, tanto de indie quanto de jogos exclusivos ali da Nintendo mesmo. Então eu acho que tem sido uma estratégia que se mostrou eficaz, assim, e pro próximo ano a gente já tem vários lançamentos programados. E a própria renovação de franquias, né? Bayonetta é um caso. Foi uma recuperação, se tinha um hype, poderia ser considerado assim uma coisa mais nichada, mas não. Né, tá aí, o resultado tá aí, comprova. Xenoblade Chronicles, o marketing foi perfeito, né, não ganhou a premiação, mas foi indicado, foi bem lembrado, e é um jogo fantástico. Kirby and the Forgotten Land, uma proposta inovadora para a franquia. Movimentou muito quando saiu. Vendeu bem também, já verdade. De largada. O próprio Xenoblade também vendeu bem. E outros fenômenos, né? Pokémon Scarlet e Violet, por exemplo, 10 milhões de cópias também já na largada, o Splatoon que a gente mencionou. Então, enfim, tá tendo uma aproximação entre a percepção do público e da mídia especializada, e os resultados estão vindo nas duas frentes. Então, a gente pode esperar que sim, né? A gente, no nosso programa de estreia aqui do Nintendigno, a gente falou sobre se vale ou não comprar Nintendo Switch, a gente falou bastante sobre as franquias pouco aproveitadas e o que vem por aí no futuro, e tudo isso é indicativo de que o console tem muito gás ainda, né? É verdade. E, inclusive, a gente até já selecionou assim, o que já está confirmado para 2023, para vocês perceberem que essa estratégia da Nintendo vai continuar assim. No dia 20 de janeiro, a gente vai ter Fire Emblem Engage. No dia 24 de fevereiro, a gente vai ter Kirby's Return to Dreamland Deluxe, que é um remaster. No dia 17 de março, a gente tem Bayonetta Origins, Cereza and the Lost Demon. Em abril, por enquanto, a gente não tem nada. Em maio a gente tem Zelda Tears of the Kingdom, e em junho a gente também não tem nada. Mas assim, dos 6 primeiros meses, 4 já estão ocupados, e a gente tem 2 jogos que provavelmente virão em 2023. Um é o Pikmin 4, que já está anunciado como 2023. Já estão até divulgando. Exatamente, o próprio Miyamoto fez divulgação também. Então assim, esse é um, e o outro é o Advance Wars 1+2 Reboot Camp, que era um jogo de 2022, lá pro começo do ano, daí em função da guerra da Ucrânia com a Rússia, adiaram, e agora não tem data, né? Tá no eterno vem aí, mas pode ser que aconteça em 2023, e poderia até mesmo fechar esse primeiro semestre, né? Eu tenho um palpite de que eu acho que talvez para pegar a primavera do hemisfério norte, pode ser que Pikmin se encaixe em abril. Então, pode ser, combinaria bastante. Exatamente, e fora que, tipo, talvez o público do Pikmin não esteja esperando para comprar
o Zelda no mês seguinte. Então são franquias assim que não iriam batalhar pelo mesmo público-alvo, sabe? Então eu acho que pode ser uma data possível aí. E aí, claro, a gente tem que olhar também para as outras franquias. É muito provável que se tenha algo do Mario, é muito provável que se tenha algo do Pokémon. Essas duas, assim, né, têm aparecido todos os anos. E mais do que isso, né, as franquias que a gente meio que chama de subaproveitadas pela Nintendo, né, que sempre se especula. Que é o Metroid Prime, que é um F-Zero, Star Fox, Donkey Kong. Então, assim, só aí já dá praticamente o ano, fora as surpresas, que foi o caso do Bayonetta Origins, né? Né, o Donkey Kong e o Eterno vem aí, mas uma hora ele vem. Um dia ele vem. Mas assim, que sequência, né, que vai ser fevereiro e março, né? Eu tô no céu. Kirby num mês, Bayonetta no outro, dá 2 meses vem Zelda. Respira um pouquinho, né? Não, olha, simplesmente sensacional. Eles estão fazendo isso pra mim, né? Eu acho que vem muito forte 2023 mesmo. As projeções aqui que a gente está fazendo indicam isso. E, olha, preparem o bolso, até porque tem um jogo que já deve estar na mira de todo mundo, né? Que é o Zelda. E agora o Bayonetta também. E, de novo, né? Pokémon e Mario certamente em algum momento do calendário vão aparecer e são sempre jogos assim que têm um grande apelo, né? Que carregam o console. Então, altas expectativas para 2023. É isso aí, tô bem animada. E que venha 2023 com muitos jogos bons pra gente. Então esse foi o nosso Nintendigno número 13, especial TGA e futuro da Nintendo, aí depois dessa grande premiação, dessa grande coroação de ótimos jogos que tivemos nesse 2022. E então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, curte o vídeo, porque a curtida ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas. E lembre-se, né? Todos os sábados a gente está aqui falando sobre Nintendo e tudo que diz respeito ao universo nintendista. Deixe comentários aqui nesse vídeo sobre o que você achou do TGA, se você gostou, se você não gostou, quais prêmios você acha que foram justos, quais vocês não gostaram, o que vocês esperavam aí da premiação da Nintendo, enfim, deixem comentários aqui que a gente adora ler a opinião de vocês. Por hoje é isso, até a próxima e valeu!